Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, mais uma vez um santo abençoado e feliz Natal. Estamos na oitava do Natal e, portanto, ainda é Natal. E hoje celebramos, neste domingo, a festa da Sagrada Família. A Sagrada Família que deve de ser uma inspiração para cada família, mas não somente para a família humana. A família que constituímos, poderíamos até dizer que temos 3 famílias. A família da qual nos originamos e que um dia muitos deixaram ou deixarão para constituir sua própria família, porque o tempo, digamos, levará a Deus aquela família da qual nasceu, e por fim, a família principal que nunca nos abandona, que é a família da fé, a família cristã. Esta família também é família de batizados, onde todos somos irmãos. A Sagrada Família nos inspira a viver como devemos viver, unidos. Mas vamos aos textos litúrgicos, aquilo que temos a refletir para nossas vidas, em especial os pais e os filhos que me escutam. O livro do Eclesiástico, um livro que infelizmente nossos irmãos separados excluíram, então não tem todo o conteúdo do Eclesiástico e todo o ensinamento, em especial aquilo que ouvimos hoje. Basicamente escutamos uma forma mais explícita de viver o 4º mandamento, honrar pai e mãe. E vemos na dinâmica como ele deve ser visto. Não somente dos pais para com os filhos, mas também, aliás, dos filhos para com os pais, mas dos pais para com os filhos. Os 2 lados da moeda. Nos diz: Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a mãe é como alguém que ajunta tesouros. Esta primeira parte, o primeiro versículo que ouvimos, parece que tantas vezes não faz sentido. Mas como Deus honra o pai nos filhos? Eu eduquei meus filhos e não vejo os frutos desta educação, de tudo aquilo que eu ensinei, não vejo esta honra. Caríssimo irmão e irmã, devemos de compreender aqui como os filhos foram educados. Foram educados verdadeiramente em Deus? Fizemos todo o possível para que se mantivessem em Deus? Aqueles que são os pais? E ainda fizeram todo o possível como Santa Mônica, a mãe de tantas lágrimas? Porque muitas vezes o pai e a mãe dão uma educação na fé, uma educação para que o filho e a filha aprendam realmente em Deus a ser homem e mulher, porque é somente em Deus que aprendemos a ser humanidade enquanto tal. Porém, chega a certo momento, por más influências, amizades ou pelo próprio gênio da pessoa, se desvia do caminho. E o pai e a mãe podem se questionar, mas onde está a honra?
Devemos de vir que deve de continuar existindo esta insistência para que os filhos se convertam, em especial através da oração, quando a autoridade já, entre aspas, cessou. Mas a autoridade espiritual jamais cessa. E por isso deve de se continuar pedindo ao Senhor que se convertam os filhos. E depois fala dos filhos para com os pais. Honrar o pai é o perdão dos pecados, e quem evita cometê-los é ouvido na oração cotidiana. Então, este é o caminho que um filho deve ter, de honrar. Não é obedecer tudo. Recordemos o que já ouvimos, quando as ordens dos pais transgridem os mandamentos de Deus, não podem ser ouvidos. Deve de ser ouvido sempre Deus em primeiro lugar. E aqui o honrar corresponde também ao dar aquilo que é possível aos pais, como gratidão por aquilo que fizeram na sua infância, juventude, e até mesmo tantos na fase adulta, quando os pais os ajudaram a conquistar tantos sonhos e projetos. E aqueles que ainda têm pai e mãe vivos, realmente têm honrado, têm respeitado, têm ajudado, porque infelizmente o que vemos tristemente é que muitas vezes um filho deixa o pai ou a mãe com outro e nunca mais visita ou se informa do pai e da mãe. Às vezes também pode acontecer o contrário. Conheço uma situação que é o contrário. Mas hoje o que mais vemos é isso. Abandonam para que um dos irmãos seja responsável, ou então enfiam os pais no asilo e nunca mais se informam, nunca mais se preocupam com tais. Aqui vemos que isso ocasiona uma maldição na vida da pessoa. E a maldição está até mesmo na Bíblia, muitas vezes na própria palavra de Deus, quando Deus fala e diz que honra os pais e os filhos, perdoa até a milésima geração, mas castiga até a quarta. Por que até a quarta? Porque devemos de ver que a maldição recebida acaba recaindo. Nem sempre a maldição vem por palavras, mas vem como um castigo do nosso desrespeito ao amor a Deus e ao próximo. Como consequência, entendemos que Deus nos amaldiçoou. E algumas vezes até mesmo o pai e a mãe amaldiçoam. Recordemos o que Jesus diz, que devemos desejar sempre a paz, e já meditamos em outros evangelhos. Mas se ali existe alguém que merece, receberá a paz. Caso contrário, voltará para ti. E a mesma coisa é maldição. Em certo momento de nervoso, quantas vezes pode acontecer de uma pessoa o fazer? E se, infelizmente, for merecedor, aquilo recairá. Então, honremos, respeitemos, amemos, demos aquilo que é justo por tudo aquilo que fizeram por nós. Aprendamos a ter o devido respeito aos pais. Segue ainda, quem honra seu pai terá alegria com seus próprios filhos e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Assim, mais uma vez fala, mas meu pai é difícil, ou foi difícil e tudo. Recordemos, dar o justo respeito. Então, tudo aquilo que foge dos ensinamentos de Deus, com respeito, eu vou observar a lei de Deus, mas continuo respeitando a pessoa que Deus, por assim dizer, considerou que me gerasse e colocou ali minha alma para que nessa família vivesse. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, aquilo que falávamos ainda há pouco. Não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não humilhes em nenhum dos dias de sua vida.
A caridade feita a teu Pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Então vemos, mesmo que chegue a velhice, a perda de lucidez, devemos de ter o respeito, o amor, o carinho, porque quando crianças também não éramos totalmente lúcidos, e, no entanto, nossos pais, na maior parte das vezes, ou a maior parte deles, nos trataram com devido amor e respeito, porque sabiam que éramos crianças. E temos este mesmo amor e respeito para com os nossos pais? Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos, nos diz o Salmo. Bem-aventurados os que temem, os que respeitam o Senhor e trilham seus caminhos. E esta é a verdade que hoje nos propõe toda a liturgia na família. Ao falar da família, o que nos pede justamente é o temor do Senhor para vivê-lo em família. Passemos ao Evangelho de São Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Domingo passado ouvimos, por primeira vez, o Senhor falar com José. Recordemos, são 3 as vezes que o Senhor fala a José. E aqui está falando, no Evangelho de hoje, as outras 2 vezes. José ficou em silêncio, não falou. Em nenhum momento da Bíblia aparece São José falando. Simplesmente escuta o Senhor. Está em sintonia com o Senhor. E aqui já está o primeiro sinal da questão da paternidade, que também entraremos na maternidade, na vida familiar. José procura ser um homem de Deus. Aqui fala mais uma vez em sonho, e como dissemos semana passada, não quero indicar literalmente, mas nos refaz ao Antigo Testamento, onde diz que Deus fala com os seus. Então, provavelmente, São José, mais uma vez, está em um momento de oração. Está em sintonia com o Senhor. E escuta o Senhor que lhe fala. Levanta-te, pega o menino, sua mãe, e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Justamente este domingo, também é dia 28, a festa dos Santos Inocentes. Sabemos que centenas de crianças morreram. Por quê? Porque Belém era, naquela época, um vilarejo, era um pequeno bairro de nossas cidades pequenas hoje, com não milhares de habitantes, mas alguns mil, sim. Então, não foram mais do que umas centenas de crianças, mas mesmo assim são crianças que foram mortas por causa de Jesus. Nem falavam e proclamaram sua fé em Cristo. Então José ouve o que o Senhor lhe diz. Não pergunta novamente. E aqui vemos José, nesta cena, como Abraão. Então, se vemos como Abraão, vemos a questão da fé. E está a mostrar o que o pai de uma família e também a mãe de uma família em sintonia devem de ser homens e mulheres de fé. Pai e mãe de fé. Não basta gerarem uma criança. É necessário recordar que o Senhor lhes confiou uma alma para que levem ao céu. E assim, José o fez, ainda à noite, ainda nas dificuldades. Levanta, pega Maria, pega Jesus e vai para o Egito. Vejamos a situação em que se encontram, as dificuldades desta família. Recordemos, passaram dificuldades como todas as nossas famílias. Ter que se locomover, se exilar de sua terra, mudar de cidade, ir para um país estrangeiro, ainda neste caso, carregar as poucas coisas que podiam, não tinha carro naquela época, não tinha caminhão para levar mudança. Era um burrinho, um camelo. E assim José foge às pressas com Maria. Maria não questiona. Maria, simplesmente porque também está em sintonia com o Senhor, percebe que o Senhor está a conduzir tudo. E sabendo, se submete.
aquilo que o Senhor pede a José e vai juntos em oração, em sintonia com Deus. Vão para o Egito. E ali permanecem até a morte de Herodes, segundo os cálculos, até Jesus ter cerca de 3 a 5 anos de idade, ficaram, de 3 a 5 anos, aliás, ficaram no Egito. Ali ficou até a morte de Herodes para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. O profeta havia falado isso em relação a Israel. Mas aqui Mateus nos mostra que a profecia se cumpre em Jesus, que Jesus é o verdadeiro Israel, o verdadeiro Filho de Deus. E assim, Jesus vai ao Egito como todo o povo de Israel e depois retorna do Egito. O que mostra também a falta de liberdade para aquele povo naquela época. Se Israel, Jerusalém, era a terra da liberdade, agora não é mais. Por quê? Porque Herodes, por medo de perder o trono a um menino, que não quer derrubar o trono, mata tantas crianças, mata tantos inocentes. E Jesus tem que fugir para onde era a terra da escravidão, para ali ser livre, para ali sobreviver. Assim também podemos observar que tantas vezes acontecem em nosso país, tantas vezes onde se parece ter liberdade religiosa, inclusive, percebemos que somos perseguidos, caluniados, sofremos por causa de Cristo. Continuemos. Depois, quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Vemos mais uma vez José escutando o Senhor, com Maria em sintonia, vendo um projeto maior de Deus, vai junto. Imaginemos os desafios, como nós temos os desafios. O padre não tem a questão da família, mas tem a questão tantas vezes da mudança, mas também as famílias. Você pensa em estar construindo um projeto e de repente tudo muda. Muda a questão do emprego, muda a questão de ter que mudar de casa, mudar de cidade, aconteceu alguma coisa na família e tudo. E vemos que também aqui, mais uma vez, a família de Nazaré se encontra diante desse dilema. E olha, vejamos, são totalmente entregues a Deus, mas vivem o sacrifício necessário. Porque a família tem o seu sacrifício para viver o amor, para viver em sintonia, não somente entre si, mas também com Deus. Sigamos, mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Aqui vemos então Jesus que volta para sua terra, mas não volta para Belém, e sim para Nazaré, para Galiléia. E ali vai crescer. E ali vai ser educado por Maria e José. Agora entra alguns outros pontos de reflexão para a família. Pensemos, Jesus teve um pai na terra, aquele que fez as vezes de pai, porque pai nem sempre é aquele que gera, mas aquele que cria, que educa. Tantas vezes, aquele que gerou nem sabe que tem um filho, mas aquele que educou como filho. Então, José fez das vezes de pai para Jesus. O ensinou uma profissão, um trabalho. O ensinou enquanto crianças, recordemos, mas Jesus é Deus. Sim, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O que escutamos na noite de Natal? Ou melhor, na missa da aurora, o que dizia o evangelho que não escutamos, porque raramente se celebra a missa da aurora? Que os anjos anunciaram aos pastores que encontrariam, aliás, na noite de Natal escutamos isso, e encontrariam um menino envolto em faixas. E na missa da aurora, realmente,
Os pastores glorificavam a Deus porque encontraram tudo como os anjos haviam dito. Quer dizer o quê? Que Jesus foi um menino porque era verdadeiro homem. Não nasceu caminhando, falando, gritando. Não. Viveu as fases da vida humana igual a nós em tudo, exceto no pecado. E por isso se deixou educar por José, até mesmo na fé. O pai educava na fé o filho. Recordemos, era o filho homem que podia fazer as leituras na sinagoga, que podia pregar na sinagoga, que tinha o direito de fala. Então tudo isso aprendeu com José. Até mesmo poderíamos dizer, como falamos no nosso linguajar popular, o ranço de Jesus para com os fariseus, para com a hipocrisia de muitos fariseus. De onde será que aprendeu? De José. Então, José foi fundamental para que Jesus também alcançasse a sabedoria humana necessária. Mesmo sendo Deus, assim ele quis. Assim Deus quis passar por essas fases humanas. Poderia fazer tudo sem nada disso, mas ele quis ser um de nós, igual a nós em tudo. E assim, vemos também que Maria também o educou, o ensinou, e Jesus, tudo isso, aprendendo enquanto homem, vivenciou depois em sua vida. Para Maria e José, a educação de Jesus era a relação com Deus, a mais importante, porque era a mais importante em suas vidas. Recordemos, José era um homem justo, José era um homem que observava a lei de Deus, que conhecia Deus, que vivia da palavra de Deus. Maria também. Então, tudo isso aprendeu Jesus deles, escutou seus ensinamentos. E é tudo isso que uma família deve de ter dentro de si e que tantas vezes se perdeu. Poderíamos dizer, mas espera, padre, meus filhos já são adultos, eu não tenho filhos, sou solteiro, solteira, mas temos aqueles que tantas vezes passam pelas vezes de filho em nossas vidas, que ajudamos a educar, que são afilhados, que são sobrinhos, netos, e podemos fazer às vezes de educar na fé. Mais do que educar um filho e uma filha para conquistar grandiosas coisas nesta terra. O maior tesouro e o maior prêmio que um pai e uma mãe devem de dar a seu filho é ensiná-los a chegar ao céu. E infelizmente isso foi esquecido. O caminho do amor verdadeiro a Deus e o amor verdadeiro aos irmãos. E isso está presente na vida de todos os santos. São João Paulo II falou que aquilo que mais lhe deu sustento e que recordava com grande força era ver que uma noite seu pai ajoelhado rezando, viu escondido. Também Santa Teresinha, que falou que nasceu num lugar de muito amor, que lhes ensinava no terreno de Deus, que era a vida familiar com seus pais. Ainda São Pio X, que ao ser eleito bispo e depois feito cardeal, foi ao leito de sua mãe enferma e beijou o anel de sua mãe, dizendo: mãe, hoje eu não usaria o meu anel de bispo se não fosse a senhora ter sido fiel ao seu anel de matrimônio. Ou ainda São João Bosco com sua mãe, perdeu seu pai logo cedo, e sua mãe fez às vezes também de pai, e lhe educou na fé para depois educar tão bem aos jovens e às crianças. É ser um sacerdote tão grande como foi. E ainda tantos outros santos. Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa, que disse: se não fossem meus pais, não existiria Madre Teresa. E quem mais poderíamos nomear? Tantos e tantos santos e santas. E assim também todas as famílias são chamadas a imitar a sabedoria da família de Nazaré, onde em primeiro lugar, acima do dinheiro, do lucro, das profissões, da sabedoria humana, está a busca de Deus, a busca do céu.
E isso temos ensinado às novas gerações, irmão e irmã. Temos colocado este olhar fixo no céu aos sobrinhos, afilhados, netos, a todos eles, aos filhos. Ah, mas meus filhos agora são adultos. Reze, continue rezando, para que venham a Deus. Que assim somos chamados a viver, mas também com os sinais visíveis da mesma fé que devemos de demonstrar. Antes, tantas casas antigas dos nossos pais, avós, encontrávamos um crucifixo, uma Sagrada Família, um presépio, um menino Jesus, ainda a imagem do santo de devoção na sala de jantar ou na cozinha, quando é tudo junto, numa casa pobre. Nós encontrávamos também a Santa Ceia, ou alguma imagem de santo. E hoje, cada vez menos, encontramos nas casas estes sinais visíveis. A mesa é também uma recordação da ceia, da última ceia, onde aqueles alimentos que recebemos foi por graça de Deus? Foi por nosso esforço somente? Não. Foi também porque Deus nos deu a graça de que chegasse à nossa mesa. E por isso as refeições devem de ser feitas com uma oração. Deveria de se deixar as redes sociais de lado, celulares, televisão, e se viver realmente o jantar, o almoço em família. E ainda temos isso em nossa casa. Ah, não, mas eu não tenho imagem porque depois chega alguma pessoa de outra religião em casa e vai incomodar. Que se sinta incomodado, a casa não é sua? Tenha então as imagens de devoção, ou quadro de um santo de devoção. Mas o tenha para que também, com os sinais visíveis da fé, com a oração visível do pai e da mãe diante destes quadros, imagens, os filhos, os netos, possam também ter essa inspiração e aprender o caminho de Deus. E aprender que o necessário é Deus, todo o resto é acessório. Mas realmente assim vivemos? Porque, infelizmente, colocamos em primeiro lugar, ao centro, a profissão, e tantas famílias, hoje, a esposa ou o esposo, não, porque enquanto eu não estiver estável na minha profissão, não podemos ter filhos. Espera, não é a família o centro de tudo? São João 23 disse, nós éramos tantos filhos, tão pobres, mas éramos muito felizes, porque tínhamos um ao outro e tínhamos a Deus na oração. Passemos à segunda leitura, onde São Paulo fala não só da família, mas também da família religiosa, da família de fé. Irmãos, na carta aos Colossenses, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia. Nós somos misericordiosos? Bondade. Somos bondosos? Que é realizar o bem sem interesse? Humildade. Somos humildes? Como José? Como José, que não procurou aparecer, mas simplesmente ser obediente a Deus? Mansidão. Somos mansos ou estamos brigando por tudo? E paciência. Somos realmente pacientes? Nos esforçamos por ser, ao menos? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Isso também dentro da família. Somos sustento, suporte aqui é de ser o sustento como uma coluna um para o outro? Na questão da fé e da moral cristã, não em tudo, mas naquilo que ajuda na salvação. E perdoamos-nos mutuamente, perdoamos de verdade, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Recordemos, o Senhor nos perdoou por primeiro. Nós que o crucificamos com nossos pecados, também nós somos chamados a perdoar. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Amor aqui, recordemos, é caritas, é ágape. É o amor que nós tanto falamos, a experiência de Deus, onde eu quero que o outro também se salve.
A experiência do amor de Deus que me converte, me transforma e me salva. Esse amor que eu quero, que o outro também sinta através de mim. E nos amamos assim mutuamente? Que a paz de Cristo reine em vossos corações, ao qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ou seja, que ela realmente seja vida em vós. Depois continuamos com São Paulo, que nos diz: ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Não é à torto e à direito, é de forma sábia, com a sabedoria do Espírito Santo. Do fundo dos vossos corações cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras seja feito em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Aqui vemos, solícita o quê? Ser ágil em atender aquilo que é necessário. Ser ágil em atender aquilo que corresponde para ajudar um ao outro no amor verdadeiro e no caminho da salvação. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Então, se ela se sacrifica porque eu tenho que ser grosseiro, se ele se sacrifica porque você tem que ser grosseira, assim, mutuamente deve de ser o amor. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto ao Senhor. Em tudo, sim, em tudo quanto tem a ver com a lei de Deus. Quando é contraria o que Deus nos pede, o que Deus nos ensina, não somos obrigados a obedecer nossos pais. Mas mesmo assim devemos de honrá-los, respeitá-los, obedecendo a Deus antes que aos homens. Aqui, quando fala em tudo, se fala justamente da família batizada, uma família de fé. Se o pai e a mãe vivem uma fé autêntica, profunda e verdadeira, o filho e a filha devem de obedecer em tudo, porque sabem que estão obedecendo aquilo que o Senhor pede. E por fim, pais, não intimideis vossos filhos para que eles não desanimem. Não deve de ser uma relação de intimidade, mas ensinar um caminho de amor. Então, aprender o como falar, o como agir, para que assim realmente os filhos animados sigam verdadeiramente o caminho de Deus até a salvação eterna. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos como ela e São José em nossas famílias, na relação com Deus. E assim, aprendendo tudo aquilo que Deus nos pede, possamos compreender e viver em santidade, em santa obediência, para que, nos esforçando cada vez mais em sermos obedientes a Deus, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.